Fala galera, dando continuidade ao nosso módulo 5, a gente viu um pouco sobre solução de equações algébricas com a função solve e a gente viu também como encontrar as raízes, né, de funções não lineares a partir da função, né, do comando F0. E aí são dois comandos bem importantes, né, do MATLAB, que você pode estar encontrando as raízes, né, da função, da equação, sem precisar criar um algoritmo específico, já que esses comandos, né, dispõem de algoritmos, de solvers, para cumprir esses objetivos. Então, são formas bem práticas que o MATLAB oferece e vocês podem estar utilizando na hora de realizar os projetos, beleza? E agora a gente vai iniciar, né, um pouco sobre, comentar um pouco sobre equações matriciais, um dos assuntos mais importantes, né, já que a gente pode transformar tudo no MATLAB em equação matricial, inclusive sistemas lineares de equações. E aí a gente vai ver um pouco da teoria, já para fazer dois exemplos, né, para praticar um pouco e ver na prática como é essa solução das equações matriciais. Bom, então a solução das equações matriciais lineares, né, ela pode ser dada por meio do comando linsolve. Então é necessário que haja também uma compatibilidade entre as dimensões das matrizes e das matrizes com os vetores, por exemplo, como visto no módulo 3, né? Então, é desta forma que a gente vai conseguir garantir que as operações matemáticas possam ser realizadas, né? Então, nesse caso, a gente vai ter aqui uma matriz multiplicada por um vetor com as variáveis x, e a gente vai ter um vetor solução aqui no canto direito da equação, e aí a gente quer encontrar, por exemplo, quais são os valores dessas variáveis que estão contidas nesse vetor. Lembrando que um vetor não deixa de ser uma matriz, né? Nesse caso, uma matriz que vai ter n linhas e uma coluna, da mesma forma aqui, né? Ele vai ter n linhas e uma coluna, e aí a gente vai ver que a linsolve ela vai se basear no seguinte comando. Eu vou ter a matriz dos coeficientes, que é essa matriz A, certo? Vou ter o meu vetor com as minhas variáveis, x, e aí vou ter o meu vetor solução, que tem os coeficientes B. Então, eu tendo a matriz dos coeficientes A e tenho na matriz dos coeficientes B, eu posso achar o vetor, ou a matriz, né, que contém as minhas variáveis e que vão ter as minhas raízes, as minhas respostas contidas. Então, basicamente, eu vou utilizar o comando linsolve, de forma bem simples. Linsolve, entre parênteses, a matriz A, que é a matriz que fica à esquerda acompanhando os coeficientes, e a matriz, o vetor, a matriz solução, que vai estar no outro lado da equação. E com esse comando, eu vou poder achar o vetor x, né, a matriz x, que contém as minhas variáveis. Então, é basicamente isso que o MATLAB vai fazer. Ele vai ter essa expressão em que, se eu multiplicar essa matriz por esse vetor, eu vou ter o lado esquerdo dessa equação, e se eu multiplicar, ou aliás, isolando o meu vetor solução, eu vou ter os coeficientes, né, que serão o lado direito do meu sistema aqui, das minhas equações. Então, a gente percebe que é basicamente efetuar uma multiplicação e obtém-se um sistema para obtenção, né, futura dessas raízes x, em que eu posso também estar fazendo o oposto, né, a gente vai ver mais para frente, em que eu tenho um sistema linear dessa forma, com várias equações, transformo em equação matricial, que é uma forma muito mais prática e mais rápida de se obter a solução, né, ou manipular na programação. Então, a gente vai agora para os exemplos. A gente vai resolver alguns exemplos práticos para mostrar um pouco como é que funciona. E aqui, só lembrando que para haver a compatibilidade entre as matrizes, eu preciso ter o número de colunas da primeira matriz, né, que é a matriz A, igual ao número de linhas da segunda matriz, que é a minha matriz B. Então, havendo a compatibilidade, 3 igual a 3, eu vou obter em azul aqui a dimensão da minha matriz resultante, que vai ser uma matriz com 3 linhas e apenas uma coluna. Bom, então, iniciando a solução desse exemplo ao lado, a gente vai começar declarando a matriz A, que é a matriz dos coeficientes. Ela é dada por 2, 1 e 1, pula uma linha, menos 1, 1 e menos 1, pula outra linha, 1, 2 e 3. É a matriz A, que é a matriz dos coeficientes. Já o vetor restante, ele vai ser dado por 2
E aí, o que acontece? É um vetor que vai estar na vertical, como a gente viu na nossa equação, né? Como está aí na equação matricial ao lado. Então, ele tem que ser separado por ponto e vírgula para que ele crie um vetor com 3 linhas e uma coluna. E aí, 2, 3, pula uma linha, menos 10. Então, aqui a gente vai ter a matriz dos coeficientes e o vetor resultante. Então, para eu solucionar essa equação matricial e achar os termos, né, que correspondem às variáveis x, y e z, basta escrever o comando linsolve e colocar matriz A, que é a dos coeficientes, e o vetor restante. E aí sim eu vou ter o meu vetor contendo as variáveis. Então, 3, 1 menos 5 quer dizer que x vale 3, y vale 1 e z vale menos 5. Uma outra forma também de solucionar essa equação matricial, sem precisar utilizar o comando linsolve, é basicamente eu fazer x passar o a, né, que a gente vê no exemplo ao lado, ele vai passar para o outro lado dividindo. Então, quando ele passa dividindo, ele vai passar como a sua inversa, né? Então, começa pela inversa da matriz A, multiplicando o vetor resultante, que é B, e aí eu vou ter também 3, 1 e menos 5. Então, aqui eu vou chamar de x1 e aqui de x2, só para a gente fazer um comparativo e ver que o resultado vai ser o mesmo, 3, 1 menos 5. E eu posso resolver usando o comando linsolve, de forma mais prática, ou passando a matriz dos coeficientes para o outro lado e ela passa como a inversa, né? Sendo o primeiro termo a multiplicar e multiplica, no caso, o meu vetor restante. Então, a inversa de A vezes B e vai ter também vai dar o mesmo resultado, né? Eu vou achar os mesmos valores para x, y e z. Então é isso, galera. A gente viu sobre a solução de equações matriciais, de forma bem breve, mas é algo bem simples de se fazer. Vocês podem pegar alguns exemplos na internet, em alguns livros, e praticar bastante. E agora a gente vai ver também um pouco sobre soluções de sistemas lineares, né, de equações, em que a gente vai transformar o sistema em uma equação matricial para solucionar de forma bem prática.